Duas pessoas foram fundamentais e lideraram esse movimento. Chuck Smith e Lonnie Frisbee. E há algo bem interessante no livro, que é narrado durante o encontro deles. A primeira vez que eles se viram. No livro vem falando que quando Chuck e Lonnie se encontraram, parecia que algo explosivo haviam se encontrado, sabe? Foi algo que realmente ali Deus já estava mostrando que alguma coisa ia acontecer. Uma dinamite ali prestes a explodir. O Chuck, vamos falar um pouquinho dele agora antes de ir pro Lonnie. O Chuck ele foi fundamental porque ele foi o responsável por abrir as portas da sua igreja, da Calvary Chapel, para essa galera hippie. Mas não pense que foi fácil. Chuck encontrou muita dificuldade, muitas barreiras impostas pela galera ali da antiga, seus membros mais antigos, mais conservadores, que não aceitavam e não viam com bons olhos essa galera descalça, cabeluda, entrando pelas suas igrejas. Para você ver como o problema era tão louco que alguns membros reclamavam com o Chuck, porque os pés descalços e sujos daqueles hippies estavam sujando os carpetes novos da igreja. Meus amigos, a preocupação era com os carpetes da igreja. Mas o Chuck perseverou. Foi até o fim porque ele amava almas, ele amava vidas. E ele e sua esposa foram fundamentais para receberem esses hippies, dar um lar para eles, entender esses caras. Mas entra uma outra pessoa na história, que é o Lonnie. O Lonnie era um hippie que Deus já havia alcançado e ele era uma voz mais penetrante no coração dos hippies porque era um hippie falando para os hippies. Ele levava Jesus de uma forma que eles conseguiam entender, apesar que o Chuck também fazia isso muito bem. Chuck sabia muito mais de teologia do que o Lonnie, mas ambos foram fundamentais para levar o evangelho para essa galera. E a igreja não parava de crescer. Suas reuniões ficavam cada vez mais cheias, até o ponto de, cara, a igreja não tá dando mais, a gente vai ter que ir para um outro lugar. E isso que estava acontecendo. Cara, que fantástico, que fantástico. E muitas vidas que antes estavam entregues ao pecado e sem saber o dia de amanhã, estavam louvando ao nome do Senhor. Deixa eu só te contar um fato do que aconteceu para você ver como era o agir de Deus, como foi impressionante o agir de Deus. Teve um determinado momento em que um cidadão estava na igreja, aquela galera mais da antiga ali, e julgando muito os hippies. Chegou na hora de pregar ali e tal, vamos pegar nossa Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias no texto tal. Ele não tinha levado a sua Bíblia. Quando ele olhou pro lado, o hippie tava com a sua Bíblia aberta, toda rabiscada, sabe? Toda marcada, com marca-texto escrito, a sua impressão do que ele tinha lido e tal. Só o fato dele olhar para aquela situação, ele foi transformado. Ele parou de julgar aquela galera hippie e começou a ver, cara, essa galera é louca, mas não a nossa loucura. Eles são loucos por Jesus. E ele foi transformado só no simples fato dele ver uma Bíblia marcada. Mas a gente sabe que não era isso. O Espírito Santo ele estava agindo de uma forma ali muito poderosa no